Olá, amigos, mais um podcast História em Movimento no ar e eu estou aqui muito feliz por fazer mais um episódio, contar mais uma história que está em movimento, que está acontecendo agora, mas antes eu tenho que pedir 2 favores para você. Deixe seu like e se inscreva no canal, é muito simples. Se você deixar um comentário, eu mando um presente para você na sua casa, em agradecimento, porque você está contribuindo com o engajamento desse programa. E eu tenho um convidado muito especial, porque ele é um pastor de posições muito fortes, e mais do que um pastor, ele é um discípulo de Jesus de Nazaré. Não um apóstolo, é um discípulo de Jesus de Nazaré. Pastor Levi Araújo, seja bem-vindo, pastor. Salve, salve, Johnny. Que bom estar aqui com você, comigo também. Muito bom. E com vocês aí que estão acompanhando. Um abração. Eu estou aqui com o pastor Levi Araújo, que eu conheci na IBAB. O pastor foi... Isso. Quantos anos na IBAB, pastor? Fiquei lá de 2011, né? 2011? Acho que é por aí. Até 2010, 2011 até 2020. Tempo, hein, pastor? Eu fiquei 10 anos lá. Caraca. 10 uma anos história, lá. né? Foi legal. Ali, né? Um tempo muito legal. Muito bom. Eu lembro do pastor Levi pregando e brincando com as pregações, sim, mas com muito conteúdo. Sim. O pastor Levi, é aquela brincadeira para amenizar um conteúdo que é muito importante, né, pastor? Isso. O pessoal às vezes confunde. É só brincadeira e não é bem assim, né, pastor? Não, mas eu acho que dentro da própria... Existe a ironia dentro da filosofia, mas também existe o bom humor, né? Que é uma maneira da gente tratar de assunto pesado, de assunto sério. E a descontração quando o tema é assim muito tenso, muito pesado. Mas não deixa de ser uma profecia. Quando você faz uma brincadeira, uma ironia, dependendo do jeito que você fizer, isso daí pode ser uma profecia muito, muito aguda, muito forte, que pode encontrar o coração de alguém distraído. É verdade. E, pastor, se nós voltássemos aqui na sua história, a sua adolescência, aquela fase ali que você tem que definir para onde vai a sua vida e tal, o senhor se perguntasse assim, Levi, o que você quer ser da sua vida? Você já diria pastor ou não? Não. Naquela época. Não, pastor não. Era o quê? Pastor não. Eu naquela época lá eu já era corintiano. Eu queria ser centroavante do Corinthians, fazer gol pra caramba. Sofria muito já. Nossa, mãe, aquela fase foi difícil, que aquela lá a gente tava numa fila horrorosa, sem ganhar campeonato, e jogando bola na Rua 1 do Jardim Elba, no extremo da Zona Leste. Nem sonhava em ser pastor, Levi, naquela época? Não, sonhar em ser pastor, não. Mas o senhor já ia na igreja? Já, mas desde pequeno, imagina. Quase que eu nasci dentro da igreja, mas nasci com a minha mãe cantando no coro, no coral, meu pai também. Já era igreja meu batista? Pai Não, Assembleia de Deus. Imagina, de Deus. Meu pé tava na leleia. Imagina, sapatinho de fogo, graças a Deus. Quando que surgiu esse... Eu vou usar essa palavra que é meio... Assim, entre os evangélicos, é algo que a gente usa muito. É o chamado, né? O chamado, assim, aquela coisa de, poxa, eu acho que é isso, assim, que eu vou seguir para minha vida, assim. Johnny, com o tempo a gente vai descobrindo que o chamado é alguma coisa que já vem... Vem aos poucos, mas a gente não ouve direito. Vem aos poucos. Eu acredito que tem a ver com esse negócio da maternidade. O apóstolo Paulo falava, né? Que desde o ventre da mãe dele ele foi chamado. Mas aquilo ali é muito mais do que só aquilo que Paulo teve como experiência. Eu acho que tem um pouco com isso, sabe? Tem a ver com família, tem a ver com a geração, tem a ver com as orações que a mãe faz pelo filho, pela filha. A oração da mãe tem um grande... Eu entendo. Qualquer hora, imagina, a oração, diz assim, a Bíblia diz, a oração do justo pode muito seus efeitos. E eu sou aquele tipo de crente que ainda acredita em oração, porque hoje tem crente que não acredita em oração, verdade. Acha que, enfim, por conta de algumas interpretações e práticas diante da oração, tratando Jesus ou Deus como um mágico, tratando Jesus ou um Deus como um Papai Noel, que vai ficar quase um gênio da lâmpada, assim. Isso, um gênio da lâmpada que vai lá, diga seus 3 pedidos, por conta dessas idiotices que a gente respeita por conta da ingenuidade e do ensino mal feito para que as pessoas entrem nessa. Algumas pessoas foram
para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? Não, a gente não pode pedir nada para Deus. Por que ele vai dar para mim, não vai dar para o outro, tem que dar para todo mundo? Isso aí, eu acho que é pedir, dar-se-vos-á, como o próprio Pedro dizia, né? Para onde iremos nós? Sim. Se só tu tens palavras de vida eterna. Então, se eu tenho que falar com meu pai, eu vou falar com meu pai. E ele é meu pai, pai amoroso. Sim, sim. E ser pastor, Levi, isso eu acho que é algo que eu sempre pensei, assim, é muito mais do que um título. É uma jornada, é um ministério, é uma caminhada. Não é uma coisa assim para... Às vezes eu vejo assim, a pessoa se vangloriar, assim, eu sou um pastor e tal. Muito pelo contrário, é algo que você tá com o seu celular aqui, a pessoa manda uma mensagem assim, Levi, eu tô precisando de uma palavra agora. É mais ou menos por aí, pastor? Toda vez que um dom, seja lá qual for o dom bíblico, que está lá em Efésios 4, que são os dons pessoais, que está lá em 1 Coríntios 12, que está lá em Pedro também, seja lá qual for o dom, que começa a ter título, aí já começa a azedar. Porque o cara não vai saca? A vaidade. Ele não vai se contentar. Então ele, é obreiro. Então, fala assim, não, agora ele não é mais obreiro, ele é cooperador. Ele não é mais obreiro e cooperador, agora ele é presbítero. Ele não é mais obreiro, cooperador, presbítero, agora ele é diácono ou ele é pastor. Aí ele não fica contente de ser pastor, ele quer ser bispo, não quer dizer arcebispo. Vai subindo, né? Ele vai subindo, aí vai indo assim, não, agora ele é apóstolo, ele é pai apóstolo. O anjo da igreja. Ele é pai apóstolo. O anjo da igreja já ficou lá embaixo. Ele é o pai apóstolo. E aí, é claro, o próximo... eu sou o Messias. E é óbvio que o próximo eu sou Satanás, né? Então, eu acho que é o top de linha dessa coisa maluca da pessoa ir crescendo, querendo títulos. Eu vejo hoje um movimento de coach pastor, pastor meio coach também, uma mistura e muita gente falando em nome de Deus e buscando outras coisas, assim, entendeu? É como se fosse assim, eu quero chegar aqui e aqui é o sucesso financeiro, é o dinheiro, é o poder, e eu uso Deus para me ajudar nessa história, eu coloco Deus nesse tempero. O senhor percebe isso também, pastor? Johnny, não vem me provocar com o negócio de coaching. Esse negócio de coaching, cara, eu vou te contar, eu tenho um zilhão de memes só para esse negócio de coaching. Entendeu? Assim, mas é coach gospel, esse negócio eu sei, então piorou. Fica pior aí. Muito pior. Pregação coaching você percebe rápido, né? Você percebe rápido. Ela não é uma coisa difícil de pegar. E hoje em dia é o que mais tem. É palatável para uma pessoa que chega, enfim, problemas emocionais, tá claro, ali e tal. Claro. Aí ela ouve aquilo, mas eu acredito que pastor Levi, uma coisa que eu sempre agradeço a Deus por isso, é essa capacidade de questionar também, que eu acho que é muito importante, de você... mas é isso mesmo? Será que é? E aí você vai na palavra, você vai na Bíblia, ou pastores, pessoas que tenham mais conhecimento. E eu percebo que está faltando conhecimento. O povo padece porque não lê, né, pastor? O pessoal precisava ler a Bíblia, né? Então você começa a querer questionar se próprio Jesus, que era Deus e sempre será Deus, totalmente Deus, quando humano, ele dizia assim, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é o quê? Uma afirmação ou interrogação? É uma interrogação. E aí a Bíblia está cheia de profetas, de salmos, e que fazem com que o questionamento, a interrogação, seja alguma coisa espiritual, mas profundamente espiritual. O próprio Deus fala por meio de Isaías, pergunta para mim, me questiona, vamos conversar. Vamos conversar diante das suas questões, das suas dúvidas. Que é muito nosso isso. Traz suas interrogações que nós vamos conversar, não tem problema não. São várias, né? Ele nos criou assim, com a capacidade de questionar. Sim. Eu imagino que agora, olhando com outro foco, assim, porque, por exemplo, eu fui à igreja na minha infância, adolescência, e você olha o pastor e você tem a noção que o pastor ele é meio que
intransponível, né? Pastor da igreja e tal, e não tem questionamento, não tem problemas. E eu acho que não, né, pastor Levi? A vida do pastor é uma vida complexa também, né? Uma coisa muito interessante é que Deus, o Verbo se fez carne, se fez ser humano e habitou entre nós. É interessante que em Hebreus é preciso dizer o seguinte: ele se fez ser humano, habitou entre nós, viveu como ser humano, plenamente humano, mas sem pecado. Dessa ressalva teológica profunda sobre o Jesus humano, que foi 100% Deus e 100% humano, que é um dos mistérios do cristianismo e da nossa fé, parece que alguns discípulos e alguns líderes e alguns dos que estão aqui hoje e virão depois também, eles realmente acreditam que eles podem passar a ideia de que eles são 100% divinos, que eles não têm nenhum... Não, é todo mundo ser humano. Bem humano. Bem humano, e não como Jesus no sentido de pecar, porque peca mesmo, tudo pecador. E esse tipo de lógica dentro das comunidades e dentro das igrejas, a maneira como o pastor se vende diante da igreja, na sua pregação, no seu jeito, no seu estilo de vida, na maneira de se relacionar com o povo, além do púlpito, além dos encontros de coaching, quando ele se relaciona humanamente, ele se apresenta humanamente, e cria esse olhar verdadeiro do que é um pastor. É um homem. O que é uma pastora? É uma mulher, um ser humano. Não é? Uma mulher, um homem com suas necessidades, com suas fragilidades, com a sua tendência para o pecado e que peca. Ué, a gente peca, como qualquer outro pecador. Entender isso é arriscado. Por quê? Porque na estrutura existe o lance da liturgia do cargo, que você tem que ter um pouquinho, você também não vai sair por aí agora fazer selfie de pecado. Não é isso que eu estou falando. Eu tô pecando. Presta atenção. Deixa eu mostrar que eu sou humano. Deixa eu mostrar que eu sou de carne e osso. Aí tira cara foto. Comendo um x-salada. Se fosse só o x-salada. Mas, enfim, essa bobagem de querer também ir por esse extremo. A lacração é ruim de tudo que é jeito. A lacração da turminha que agora quer, de alguma forma, exagerar para poder criticar o que fizeram de errado, é igualzinho a mesma coisa do erro que cometeram. Eu tenho problema com lacração. Tenho muito problema com lacração. Até porque eu já lacrei muito, me arrependo muito, já pedi muito perdão a Deus. Lacração demais não... Por exemplo, faz com que eu mude o podcast. Faz com que eu mude o vídeo. Eu trave o vídeo, eu pare de assistir. Lacração, seja do que for. E tá na moda, né, pastor? Tá. Dá like, né? Dá like. É complicado. E eu fiz essa introdução pra gente começar agora, né, para falar da igreja evangélica no Brasil, né, pastor? Porque acho que na minha vida toda, assim, eu tenho quase 40 anos, eu não me lembro da igreja estar tão vinculada com a política. Eu não me lembro do nome bancada evangélica. Tá sempre ali nas noticiários e tal. O senhor, como pastor, alguém que está há tanto tempo na jornada, como é que o senhor encara esse momento da igreja evangélica no Brasil tão misturada, tão perto da política, e se isso é ruim ou não também, entendeu? Se isso é algo que sempre aconteceu, mas a gente não percebia, enfim, como é que é? Eu acho que a questão de estar vinculada à política não é ruim, não. Eu acho que compreender que a nossa vida pessoal, tudo é política. Quando você... Desculpe. Quando você está começando, acabou de nascer, já existe um ato político aí. Quando você morrer, você tem que ter um ato político, com documento e tudo mais. Na hora que você está lá no cemitério, que virou só osso, para poder sair do chão, para poder ir para o ossário, é mais um ato político. Então, esse negócio... E os gregos já diziam que o ser humano é um ser político. Então, eu acho que esse não é o ponto. O ponto é assim, é que agora existe uma onda no mundo de conservadorismo e de fundamentalismo que tomou conta do mundo todo, não é só no Brasil. Só que isso conversa
com a pauta moral, conservadora e fundamentalista da religião. A pauta moral conservadora, fundamentalista, entre outras palavras, é que todo mundo tem que crer do jeito que a gente crê. E as leis do país e os líderes do país, eles têm que obedecer à regra, não é mais a Constituição Federal, seja ali qual for o país. Não, é a Bíblia. É substituir a Bíblia pela Constituição Federal, que é um absurdo. Então, se a pessoa não crê como eu creio, então ela vai ter que ir para outro país, ou vai ter que mudar, ou vai ter que ir para outro mundo. É bem por aí é bem mesmo. Autoritário, né? Completamente impositivo. Quando, na verdade, não é isso. Então, quando existe esse movimento no mundo, por que essa onda está batendo? Existem teologias. Teologias que estão ligadas com essas teologias triunfalistas, que dão a ideia de que nós agora vamos dominar o mundo, de que nós somos cabeça. Isso estava lá atrás, nas teologias enfim, uns 30 anos atrás, somos cabeça, não somos cauda, usando textos do Velho Testamento para que a gente entenda que nós somos o povo de Deus e que agora nós vamos dominar o mundo e Deus nos deu a terra, o planeta, por herança. Existem umas teologias que estão ligadas a isso, desde os grupos mais pentecostais até os grupos mais tradicionais, até as igrejas mais tradicionais. E isso tudo veio também dos Estados Unidos. E claro que quando chega alguém que diz assim, não, esse tipo de pessoa, esse tipo de gente é o povo que nós vamos querer nesse nosso país. Ué, mas como é assim? É todo mundo, mano. Seja lá qual for a religião, sim, seja lá qual for o olhar. Até aqueles que não querem ter religião nenhuma, hoje em dia com muita razão. Principalmente não quero saber de evangélico. O cara é um cidadão. É um cidadão, eu tenho o direito de ser um cidadão e acabou. Isso é o Estado laico. Essa compreensão é uma maneira absolutamente legítima. E gente que quer forçar a barra tentando fazer o povo parar de pecar em base por decreto, querer fazer o povo parar de pecar na base da lei, eu vou ter que entrar no legislativo para poder fazer o pessoal parar de pecar, porque eu vou fazer uma lei, não peque mais, não vá, não pode namorar alguém do mesmo sexo, não pode casar com alguém do mesmo sexo, não pode transar com alguém do mesmo sexo, por lei, decretar isso? Ah, é? Então esse cara que está falando assim não crê no poder do Espírito Santo. Porque até no Velho Testamento o profeta dizia, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E se tiver que haver alguma mudança, é pelo poder do Espírito Santo. Não é você. Não é você ainda querer ficar ali fazendo lei, querendo pôr um presidente que agora vai dizer que você pode, não pode aquilo, ou deixa de poder. O nome bancada evangélica já me assusta, pastor Levi. Não, mas isso, a bancada evangélica, ela surge... Ela já tinha um embrião ali na Constituição de 88, e depois ela foi tomando corpo. Quando, na verdade, o que tem lá? Os despachantes das igrejas grandes. Que é muito isso que o senhor falou, nós queremos ser um grupo hegemônico, nós queremos mostrar o nosso poder, nós queremos afirmar que a sociedade tem que ser assim. Tem que ser. Acabou, nós somos minoria, fomos apedrejados, passamos por um momento tão difícil e agora chegou a nossa vez, agora nós somos maiores, agora nós somos em maioria, então agora é nossa hora de apedrejar, é isso? Mas aí, pastor Levi, e as igrejas evangélicas crescem no Brasil de um jeito absurdo. Que igreja é essa que está crescendo no Brasil, pastor? Pois é, uma igreja que precisa se converter a Jesus. Não, essa frase vai ser um corte. A igreja evangélica precisa se converter a Jesus. Urgentemente. Na década de 90, quando eu estava começando a minha caminhada ali, na primeira igreja batista de Santo André, eu falava para a turma da juventude, quando eu comecei no meu ministério lá, eu falava o seguinte, vão estudar, vão fazer psicologia. Só porque pode fazer psicologia, porque daqui a 10 anos o que vai dar de crente doido, mais do que os que já existem. Gente, e hoje é impressionante. A maioria dos crentes, eles vivem num mundo paralelo. Sim. Um mundo paralelo. Eles estão em outro planeta, eles estão em outro lugar. E estão achando que estão absolutamente certos. Saca? Estão vendo demônio onde não tem. Queimando religiões de matriz africana. Apedrejando e dizendo que eles têm direito de fazer isso.
Jesus é o príncipe da paz, né? É. Os discípulos de Cristo vão ser conhecidos pelo amor. Eu lembro de um corinho que a gente cantava com a Bíblia na mão, agora é diferente. Com a arma na mão. Então é complicado você caminhar numa direção assim. Então eu acho que isso é uma coisa, a igreja evangélica. Mas também, por outro lado, eu acho que também tem uma turma que não gosta de crente. E agora tem crente que não gosta de crente também. Então tem uma turminha mais nova que não gosta de crente. Uns pastores mais novos que não gostam de crente. Mas é engraçado, eles querem ser crente, mas não gostam de crente. Entendi. Saca? Eu acho que tem umas coisas... Outro dia eu estava falando com um pessoalzinho da esquerda com quem eu convivo, e eu disse assim, pessoal, vamos combinar, antes da gente falar sobre isso, vamos combinar uma coisa. A esquerda não curte crente. A esquerda não gosta de crente. Mas que tipo de crente, pastor? Tem uns crentes que eu não gosto também. Eu também não, mas uma coisa que eu acho que é legal nessa hora aí é a gente... Como é que você vai furar a bolha e ampliar o diálogo? Eu acho que é assim. Ok, existe a pauta moral. Se a gente defende o direito do pessoal de matriz africana ter o culto deles, as convicções deles, as crenças deles, que é o que eu defendo, o ateu de não precisar crer em nada... Por que a gente não pode defender também os evangélicos que são mais conservadores de poder crer do jeito que eles creem? Sacou? É uma perguntinha. Deixa uma perguntinha para a gente prestar atenção. Vamos conversar com as pessoas? Porque quando a gente não conversa, porque os irmãos que estão lá na periferia, os pastores, os líderes que estão por lá, eu posso não concordar com um monte de coisa que eles falam. A maioria deles, eles me detestam, acham até que eu sou um herege. Não tem problema, mas eu quero... a gente pode trocar uma ideia. Tem que estar aberto para trocar ideia. Tem um livro muito legal que eu queria sugerir para vocês. Povo de Deus, do Julian Speyer. Vale a pena. Povo de Deus, do Julian Speyer. É um antropólogo da USP, um camarada que eu conheço, lançou pela primeira vez o livro dele, foi numa live minha durante a pandemia. É um camarada que você tem que ler ali. Esse cara sai, vai morar na periferia de Salvador, convive com os irmãos, com os crentes da periferia, e ele traz uma compreensão acadêmica profunda sobre a importância desse povo que é simples e que vive na periferia, dentro de uma realidade que é uma realidade que, às vezes, a turma não está nem sabendo mais o que é isso. E eu acho muito legal Quer que diminui o ar, pastor? Não, eu tô de boa. É que eu tô todo detonado aqui. Que foi, pastor? Não, isso aqui é falar pra caramba. Eu tenho falado muito. Eu achei muito interessante essa visão, porque em algum momento uma igreja mais progressista, ela também pode cair no mesmo erro de uma igreja conservadora. E de achar que ela tem a resposta e vocês estão todos errados. E eu vou dar o crédito agora, porque eu estava na Igreja Batista da Água Branca, na Ibabe, e o Ed falou uma coisa muito legal, o pastor Eugênio Kivitz. Ele disse que se na igreja todo mundo tem o mesmo partido, já não é mais igreja. É partido político. Exatamente. Então, agora a pergunta que fica é: como conviver no ambiente da igreja com diferentes visões políticas à luz da palavra de Deus? É só olhar o jeito que Jesus escolheu os apóstolos. Quando Jesus escolhe os apóstolos, eu sinceramente, eu acho que faltou coaching para Jesus na hora dele escolher os apóstolos. Primeiro porque ele começa a escolher uma galerinha... Da pesada. E outra antagonistas. Eles eram totalmente um diferente do outro, mas não só diferente. Vou usar 2 nomes. Eu tenho uma pregação que é A Mesa dos Diferentes. Se você quiser procurar, vá procurar. Foi uma pregação que eu arrumei tanta confusão na Ibabe nesse dia que eu preguei, que foi... Mas aí também não há novidade nenhuma eu arrumar confusão quando eu prego. O pessoal cobrava, Levi? Falava, pô, Levi, que isso, cara? Não, assim, isso aí sempre tem. Que, aliás, é legítimo. Por isso que a igreja é assim. Aí, você sabe que ali, é só olhar para Jesus. Como é que Jesus chama? Jesus chamou 2 caras que eram absolutamente antagônicos. O primeiro, Simão Zelote, que aliás está aqui no texto, num dos textos do meu capítulo, quando eu falo sobre discípulos de Jesus. Simão Zelote. Os zelotes, eles eram radicais.
Eles eram de um grupo radical que se levantava contra Roma, que tinha uma adaga que era batizada ou na garganta de um romano ou dentro das tripas do romano para dizer, batizou, e esse cara é um Zelote 10. Simão Zelote é chamado por Jesus para poder ser apóstolo. Jesus sabia, obviamente. Mas lógico que sabia, todo mundo sabia que o ele Zelote era quem então. era. Entendeu, não? Entendi. Chamou. E Zelote, até engraçado que eu digo assim, porque eu tenho uma amizade com o Boulos, o Guilherme Boulos, que é um camarada que está aqui no livro também para você saber por conta de como que essa amizade começou. Eu digo o seguinte, que diante do Simão Zelote, o Boulos não passa de um revolucionário terno, de um terno revolucionário. Sim. Cheio de ternura, porque o Zelote era tranqueira e foi apóstolo de Jesus de Nazaré, colocado na mesma mesa com os apóstolos. Com quem? Com Mateus. Esse sim. Se Jesus me perguntasse, esse Levi não pode ser apóstolo. Esse Mateus, eu estou falando Levi progressista, esse Levi não pode ser apóstolo. Jesus só está de brincadeira, não pode. Pedro ainda vai, porque Pedro ainda é meio centro-esquerda. Agora o Mateus... O Mateus não dá. Camisa da seleção brasileira. Aí não, é sacanagem. Aí nós vamos pecar. O Mateus não dá, mano. Cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Ele está servindo ao imperador, ao Império Romano, que oprime todo mundo. Mateus não. Jesus chama. Todo mundo. Então, se hoje a igreja quer entender o que é que significa uma igreja de Jesus, tem que entender que dentro dela tem que ter os zelotes e tem que ter os caras que são Mateus também. Só que os zelotes não podem dominar o zelote não pode oprimir, nem dominar e nem tratar o Mateus de maneira diferente. E nem o Mateus. Caraca. Tratar o zelote de forma diferente e agressiva. Mas isso é um desafio, pastor. Não, o desafio do Espírito Santo, isso é problema dele. E é de Jesus. Quem que é o cabeça da igreja? É Jesus. Nós que somos a igreja, nós temos que estar fazendo com que isso seja... Só Deus. Só Deus, não tem jeito, meu irmão. Aliás, por que nós precisamos de um Salvador? Por causa disso. Porque eu confesso que, pensando com a minha razão, com as coisas que eu acredito, cara, é muito difícil. Muito difícil, hein? Eu posso te dizer uma coisa, que é uma coisa que é brincadeira, é clichê das antigas. Mano, não é difícil. É impossível. Não é que é difícil. É impossível. Então, o que é? Mas impossível é uma coisa que, segundo a palavra, é coisa de Deus, não é minha. O possível é para nós, que somos homens. O impossível é para Deus. Levi, tira uma dúvida para mim. Uma dúvida sobre a sua vida já como pastor. Hoje você está em alguma igreja, Levi? Como é que está? Sim, estamos caminhando na Comunidade Caverna, que eu não chamo nem de igreja. Que nome bom esse. Tinha que escolher. Comunidade Caverna. Eu lembrei do Capitão Caverna. Né? Mas é isso mesmo, né? E agora, você sabe que a Comunidade Caverna surgiu dentro da IBAB como um pequeno grupo. Eu lembro, os rapazes. Caverna de Adulão. É. E aí, então, continuou durante a pandemia, isso se estabeleceu, porque eu continuei pastoreando durante a pandemia, e nós temos lá um pequeno rebanho, que tem, assim, vários cultos durante o mês. Tem suas diferenças? Não, também? Total, mas quem quiser chegar, chega. Mas como a maioria que chega lá, eu costumo dizer o seguinte, que quando você pega lá a Caverna de Adulão, quando o Davi estava lá escondido, que começou a chegar a turminha que estava lá, só a turminha que estava lá, já de alguma forma, já dizia o seguinte, tipo, a turminha mais bacaninha não queria muito entrar dentro daquela caverna de Adulão. Só já olhava. Quando Jesus diz, aí a caverna de Jesus de Nazaré, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Mano, se você está aceitando o convite de Jesus, se prepare, porque tem mais gente aceitando também. E tem mais gente diferente. E Jesus aceita toda a raça, todo mundo que está cansado e oprimido. Então prepare-se com quem que você acha que você vai encontrar lá. Ou você vai querer encontrar um outro negócio. Tem clubes ótimos por aí. Sim. Sescs maravilhosos. Sim. O que eu estou querendo dizer é que a Comunidade Caverna de Adulão está marcado por essa história lá de Davi, que é exatamente aqueles camaradas que foram se juntando, que se formaram ali mais ou menos uns 400 caras. E no início eram só homens. Não, homem, a família de Davi... Não, mas as histórias do registro... A comunidade da caverna. Sim, na Comunidade Caverna ali na Ibabe era só homem. E hoje não? Não, hoje mistura todo mundo. Ah, sim. Homem, mulher e etc.
Sim, sim. Entendeu? Por quê? Porque onde tiver o espaço... Onde está a mesa de Jesus é para toda pessoa, sem ninguém ficar de fora. A mesa da Eucaristia, da ceia do Senhor, é para toda pessoa, sem ninguém ficar de fora. As águas do batismo são para todas as pessoas, sem ninguém ficar de fora. O discipulado de seguir Jesus, de se parecer com Jesus, é para todas as pessoas. E o problema de mudar a pessoa, principalmente os pecadores héteros, cis-héteros e etc., isso não é um problema meu, é problema de Jesus e do Espírito Santo, que nessa jornada faz com que a gente andando com o diferente, a gente perceba que a gente precisa daquele que a gente quer ser igual de alguma maneira. Verdade, pastor. Então, olhar para isso significa caminhar na direção do Evangelho de Jesus de Nazaré. E a comunidade Caverna é um pequeno rebanho, pequeno mesmo. Pode ter certeza que o dia que você for, você vai ter lugar para sentar. O que eu estou querendo dizer com isso é assim, é uma oportunidade para a gente poder... para que meu ministério fosse repensado também. Eu fui sempre pastor, eu sempre servi com muita alegria, mas muita alegria mesmo, muita honra, igrejas que sempre foram grandes. Eu fui pastor sênior de uma igreja enorme, a primeira igreja batista de Santo André. E tive a honra de servir ao lado dos pastores da IBAB durante 10 anos, 11 anos. 10 anos não são 10 dias. Não, né? E foi tão precioso, aprendi tanto, fui tão abençoado. Nossa, como Deus trabalhou comigo. Mas hoje é uma realidade diferente. Não, hoje eu acho que é um momento diferente. Eu agora estou indo ali exatamente trabalhar com esse pequeno rebanho, trazendo essas convicções. Por exemplo, no mês todo a gente tem um encontro, que é um encontro mensal, que é chamado de sarau, celebração de sarau. Uma festa. É um sarau que a gente faz uma vez por mês, que inclusive é todo o primeiro domingo do mês às 17 horas. E isso traz para a gente uma alegria muito grande. Agora, o discipulado é toda terça-feira, pelo Zoom, de forma remota, estudando sempre um livro que está relacionado aos evangelhos. Tecnologia ajudando. Total, para gente de fora. Tem gente lá do Nordeste que participa, lá de Minas Gerais que participa, lá da Baixada Santista que participa, e do Grande ABC, das cidades. Eu acho que essa comunidade da caverna vai crescer. Sei lá, eu não sei. Essa caverna vai ter que aumentar, hein, pastor Levi? Não, mas eu acho que é melhor espalhar. Se começar a crescer muito, a gente vai espalhando. É mesmo? No mesmo lugar, vixe, dá um trabalho esse negócio. O que eu ia perguntar, pastor Levi, é que assim, é legal essa experiência de igrejas muito grandes, né? Uhum. E hoje de uma outra realidade, mas nas igrejas maiores nós temos uma pluralidade ali de pensamentos, de pessoas. Como era para o senhor pregar ali e como o senhor mesmo disse, receber essas diferentes manifestações, sejam de críticas, de elogios, porque imagina o pastor, eu vou pregar sobre isso aqui, mas o Johnny não vai gostar, mas o João vai gostar, mas o Paulo, eu fico pensando, a cabeça do pastor virar um trevo se ele pensasse, como é que faz isso, pastor? Se ele ficar com essa preocupação, ele vai ter que ficar equilibrando muito o prato, aí vai ficar muito doente. Acho que você tem que fazer o possível para poder falar as coisas que você acredita. O senhor recebia as críticas tranquilamente? Não, tranquilamente nunca a gente recebe quando a pessoa é agressiva demais. Sim. Existe muita desonestidade intelectual, existe muita maldade, existe a pessoa que acha que você, enfim, que você está... Enfim, e outra coisa também, você não é... A pessoa tem que entender que o pastor não é uma pessoa com quem ele vai casar. É importante. Entendeu? Ele é um cara que está falando lá. E ele está pregando. E se ele está pregando, ok. Se você não está gostando, tem tanto lugar para você ir. Então, eu acho que tem uma... Como é que lida com isso? Mas lida como qualquer ser humano, quando tem críticas, quando fala alguma coisa errada também, porque a gente também fala besteira. Agora, pastor admitir que fala bobagem é difícil, irmão. Já se arrependeu, Levi? Já. Teve coisa que eu falei, putz, você não precisava falar isso, não. É mesmo, Levi? Porra, mano, muitas vezes. Mas isso veio sozinho ou alguém... Às vezes na hora. Às vezes você está lá pregando, você solta uma que você fala assim, ixi, meu Deus do céu. Vai dar problema. Se você pensa, você não pode falar, nossa senhora, o que foi que eu falei? Entendi. E não é Nossa Senhora que é o pior, tem outras coisas. Entendeu? Todo mundo fala besteira. Todo mundo fala. Até quem se prepara bastante.
Até quem fica ali se controlando para não falar. Até quem fica estudando o que vai falar. Uma hora vai ser. Ah, não. Até na hora de estudar, e se estudar demais para não falar bobagem, para não se expor, se expõe. Verdade. Isso aí, isso é bobagem. Se tem alguém esperto ali prestando atenção... Pega na hora. Putz, pega fácil. E a internet hoje, né, pastor Levi, ela tá assim, tudo é corte, tudo é gravado, tudo é... As pessoas tiram do contexto, às vezes, também. E outra né? coisa, as pessoas também andam lendo mais um pouquinho. Mas acesso ao conhecimento também. É, porque aí ela tá falando o quê? Pô, mas não foi você que falou isso. Por que você não disse quem foi? Entendi. Aí tem a questão de dar créditos. Importante. E eu costumo dizer o seguinte, que quem não dá crédito não merece crédito. Sim, total. Entendeu? Então, Você não pode, mano, você não pode tá falando, plagiar o amiguinho. O que você tá falando aí não é você, mano. Isso aí eu já li. Então, por favor, toma mais cuidado. Falando nisso e dando crédito, pastor Levi Araújo, livro, deixa eu mostrar aqui, Na Jornada. Vamos falar ainda sobre esse livro, sobre o trabalho do pastor na rede, né, pastor? Também na rede de sustentabilidade. Rede de sustentabilidade, mas 2 assuntos, rapidinho, para a gente tratar aqui, antes de entrar no livro, na rede, e 2 coisas que a igreja evangélica, que a gente tem visto muito aqui, que o pessoal tá escorregando, tá se embananando. Como a igreja, à medida que o senhor falou dessa questão de Jesus, que ele tinha pessoas diferentes e tal, mas em algumas questões assim, específicas, eu percebo que a igreja tem muito mais dificuldade. Por exemplo, homossexuais. Sim. A igreja é inclusiva. Não é inclusiva. Deixa cantar no louvor. Não deixa cantar no louvor. Pode pregar um dia. Não pode pregar. Como é que faz, pastor Levi? Aí, para quem tem essas regras, você tem que olhar o seguinte, depende muito da igreja. A igreja já está instituída há muito tempo, tem mais de 30, 40 anos, tem uma estrutura que tem que ser trabalhada. Eu costumo usar um exemplo muito legal, que é uma igreja que existe, que na minha opinião é o maior modelo que tem, que é a Igreja Batista do Pinheiro, do pastor Wellington e da pastora Odja. O dia que esses caras aparecerem por aqui, você tem que trazer eles dois, um dos dois, porque eles têm uma história maravilhosa. A Igreja Batista do Pinheiro, maravilhosa, que eu cito aqui também no livro. Esse pessoal, eles tinham uma caminhada muito, mas muito próxima de Jesus e do Evangelho, e eles continuam cada vez mais próximos, cada vez mais próximos. E eles começaram a fazer uma transição importante de uma igreja que tinha esses questionamentos, que tinham essas dificuldades. Como várias igrejas hoje têm. Tem, mas eles são um dos primeiros que estavam lá atrás, que fizeram um caminho. Tem um livro. Há quantos anos isso? Não, um livro. Já vai para uns mais de 20 anos. Nossa, então Eles têm um livro que eles escreveram, que é a experiência deles, que vale a pena ler, estudar e ouvir esses camaradas. Eles são servos do Senhor maravilhosos. E eles que fizeram esse caminho, eles tiveram uma fase de transição. Uma igreja batista, que foi discutida várias vezes, voltou, debateu, voltou, debateu. E chegava ativistas LGBT lá dentro que começaram a causar para tentar apressar o processo da igreja. E eles falaram, não é assim não, nós vamos devagar, até que a igreja toda entenda o que é isso. Teve várias divisões, quem não concordava foi saindo, foram indo embora, mas eles nova foi chegando. Foram chegando e eles tiveram esse cuidado de poder fazer a transição. E essa transição foi feita de uma forma muito honesta, muito verdadeira e eu diria muito batista. No jeitão batista de ser. Tradicional, respeitando as regras parlamentares, aquelas coisas de batistão, que fica ali fazendo comissão, vai e volta as comissões, para ser disso, para ser daquilo. Assembleia. Isso. E foi a própria Igreja Batista, com todo esse negócio, que colocou eles para fora. E eu fui um dos que assinei, que era contra isso tudo. A igreja assinou que tudo bem, vamos lá. Que assina nada. Colocou eles pra Essa fora. turma aqui tá todo mundo com Bolsonaro lá, a maioria, quase que 90% com o bolsonarismo, com a arminha na mão. E aí, eles foram para fora? Não foram para fora, não. Eles estão bem, estão tocando o barco. É uma igreja modelo em Maceió, que se levantou, inclusive, contra a Braskem, que destruiu toda Maceió, que agora está toda baixada lá. Entendi. Quem era contra, o pessoal saiu fora. Eles conseguiram
Eles estão tocando o barco. Quem é contra foi para outras igrejas. Eles conseguiram incluir todo mundo ali. Todo mundo. E você não tem essa discussão de quem é ou deixa de ser. É uma pessoa com um nome, com uma história, que ama Jesus, que está sendo, só por hoje e só por agora, sendo transformado para poder se parecer com Jesus. Então, como o Levi disse, não é do dia para a noite. Sim. Nós vamos discutir muito sobre o assunto. Muito. E depende de igreja para igreja. E se eles que são modelo, na minha opinião, dessa discussão, respeitaram a igreja, acho que toda igreja tem que respeitar esse tema para poder fazer a transição. Que não é fácil. Nunca foi fácil. E também eu acho que é desrespeitar. A boa parte das pessoas não entendem isso. Os pais, as mães, chegam numa situação como essa. Claro que existe o sofrimento. E o sofrimento maior é de quem está estigmatizado, quem está sofrendo. É óbvio que existe isso. E isso está errado. E quem continua fazendo isso, alimentando isso, e fazendo, sabe esse negócio de cura gay, e a pessoa... Daí o monte de suicídios que tem acontecido nesse momento... Total. Isso é responsabilidade desse tipo de pressão. Mas alguém que seja capaz de tratar do tema. Não com teologia fria, mas com pastoralidade dialogal. Acolhimento, pastoralidade dialogal. Quem quiser ser... viver e ser possuído pela síndrome de Jefté, que por conta de uma promessa, de um voto que fez para Deus, voto que Deus não pediu. Ele que fez. Ele que fez. E Deus jamais pediria para poder matar alguém. E ele matou. E ele matou quem? A filha. A filha. Então, mano, de boa, esses votos malucos, em cima de lógicas recortadas, de alguma verdade que ele vê nas escrituras, ou seja, no que for, oprimindo as pessoas e matando os próprios filhos. Deus me livre. Eu escrevi um texto que está lá no site do Batista por Princípios. E está aqui também. Síndrome de Jefté, onde eu falo isso. Até quando, por conta dos nossos votos, das nossas compreensões, dos nossos dogmas, da nossa liturgia e dos nossos tabus evangélicos, a gente tem, de alguma forma, oprimido, matado as nossas crianças, os nossos meninos, as nossas meninas e os nossos jovens e os nossos maninhos que estão dentro da igreja. Aí é problema de quem quiser. Aí é problema. Eu não sou discípulo de Jefté. Sim. Não sou discípulo de Moisés e nem de Levíticos. Eu não sou discípulo de Josué. E não sou discípulo do apóstolo Paulo. Aprendo com todos eles. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Muito é dele que eu sou. Jesus falou? Ok. Não falou? Não falou? Deixa para depois. Para mim é assim. Boa, pastor Levi. É muito bom, né, conversar com o pastor que tem essa visão ampla, né? Tem essa visão aberta e longe de ser uma característica ruim, né? De ser algo ruim, muito pelo contrário. Segunda coisa, pastor Levi, recentemente tivemos uma discussão sobre uma CPI contra o padre Júlio Lancelotti. Não vou nem entrar no mérito aqui, porque eu não sei o que a pessoa estava condenando ali, o Júlio Lancelotti, que eu particularmente conheço fazendo trabalho de voluntariado, entregando alimentos, que eu acho que é muito bom, que é muito legal. E isso não caminhou. E a internet, em contrapartida, ela colocou a possibilidade, né, as pessoas, então vamos fazer uma CPI das igrejas evangélicas. O senhor acha que existe um anseio também de uma parte da população de questionar as igrejas evangélicas quanto a enriquecimento, enfim, não pagar impostos, a vida luxuosa aí de alguns pastores, como se isso também de alguma forma agredisse as pessoas, também falasse, poxa, mas isso aqui também está errado. Bom, eu acho que só nesse ponto aí que você acabou de tratar, nós precisaríamos de um podcast de 1h30 só para conversar sobre isso, porque tem coisa demais, né? Aí. Primeiro, errado demais o que fizeram com o padre Júlio Lancelotti, mas a motivação de tentar trazer esse tema agora de novo, porque seja antigo. Por que traz agora, nesse momento? Tem que prestar atenção toda vez que surge algum assunto na mídia e no noticiário. O que está por trás disso? Está querendo esconder o quê? Qual que é o outro tema que está querendo ser escondido agora? É muito comum isso.
Nas Uma redes cortina sociais. de fumaça. Não, das coisas. Sabe assim, quando você está falando o seguinte, olha, o cara tá vindo aqui, aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que distrair a atenção dele. Aí Criar pega uma pedra e toca lá no fundo, Sim. o bicho olha para lá e aí ele segue aqui ou não olha você. Eu acho que isso aí é o óbvio ululante que acontece o tempo todo e todo mundo cai. Daí fake news e tarará. Então a questão do padre Júlio Lancelotti tem esse aspecto que eu diria num primeiro momento. A segunda coisa é que é um tema requentado e que foi utilizado para isso. Mas depois, a reação ao que estava acontecendo com o padre Júlio Lancelotti foi para o negócio da CPI. Aí daqui a pouco, os temas, que são temas que estão vindo uma hora, outra, é aquele negócio de Black Mirror, que é aqueles episódios onde você percebe que os caras ficam atacando o tempo todo, são os robozinhos, né? Os robozinhos convertidos evangélicos e os robozinhos não convertidos. E aí fica nessa crise e a gente fica ali no meio. Eu acho que tinha que fazer uma conversa muito forte, muito firme com relação a isso. Os vídeos do padre Júlio Lancelotti já foi confirmado e comprovado que são absolutamente falsos, são fake news, são bizarros e ridículos. O cara que trouxe uma fala de um jornal, que é um jornalzinho que é usado por um determinado grupo, que trouxe essa coisa, é um camarada que a gente sabe, que inclusive quais os movimentos que ele parecia, que tipo de cor de roupa utilizava na época, até na época mesmo dos movimentos do dia 8 lá, do golpismo do dia 8. Então, esse tipo de cara que é um cara que na verdade, foi totalmente desmontado no seu argumento e que vai ter que responder judicialmente por conta do que fez. E tem que responder. Agora, claro que a ostentação de alguns líderes evangélicos tem que ser tratado disso. Já era para ter sido tratado. Não é que agora que aconteceu com o padre Júlio Lancelotti, então nós vamos fazer. Não, por que não tratou antes? Sim. Demorou. Parece uma resposta, né? Trata disso antes, ou senão terminou, que faz o que quiser fazer. Agora, se toda vez a gente tiver que fazer CPI, vamos na CPI. Não, você pode fazer com CPI ou sem CPI. Mas faz uma ação popular. Eu já vi também um grupo de políticos, inclusive, falando assim, que é muito difícil ir pra frente isso, pastor. Mano, esse negócio de... Lógico que é difícil. A bancada evangélica nunca vai deixar isso. Não, a bancada evangélica não é tão forte assim, não. É que é difícil o seguinte, tem que ter sustentação para poder fazer um trabalho de CPI. Você não pode falar, vamos fazer uma CPI. Isso daí é discurso, vamos fazer uma CPI para discutir. Do mesmo jeito que... muito vazio, né? Vamos fazer uma CPI para poder pegar o padre Júlio Lancelotti. Não, agora vamos devolver e fazer uma CPI para pegar os evangélicos. Vamos fazer uma CPI para pegar os corintianos. Uma CPI pra lá, vamos fazer uma CPI para pegar os palmeirenses. Não é assim. CPI ela tem uma estrutura de um corpo jurídico definido que não é assim. Entendi. Senão perde a credibilidade. Imagina, vamos fazer uma CPI para o Santos. Não dá, mano. O Santos está na segunda. Santistas agora mudando de podcast. Não, bobagem. Pastor Levi, eu quero falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Rede de Sustentabilidade, como é que tá funcionando, o senhor como é que tá... Esses dias, eu vou querer responder isso com uma coisa que eu fiz esses dias aqui, que eu publiquei agora, eu acho que foi domingo mesmo, que eu vou te mostrar aqui, eu vou ler, se você me permitir, eu vou ler isso aqui. Pode, fica à vontade. Que é uma coisa que eu falo assim, sou um discípulo de Jesus de Nazaré disfarçado de pastor. Muito bom. Disfarçado de ativista dos direitos civis, humanos e ambientais. Eu sou discípulo de Jesus. É legal falar humanos e ambientais. Isso. Um sustentabilista progressista, que isso aqui é um termo técnico que eu estou fazendo de propósito porque eu não sou ecossocialista, eu sou sustentabilista progressista, que adora o Criador do universo, que criou a nossa casa comum, o planeta Terra. Um jardineiro... Eu sou um jardineiro vindo do humus que honra o presente que o jardineiro eterno nos deu para cuidar com carinho. Sou um cuidador do jardim pomar Éden, que representa todos os seres vivos, as nascentes de água, os oceanos, todos os biomas, tundras, taigas, florestas temperadas, florestas equatoriais, florestas tropicais, savanas, campos, desertos. A nossa querida Marina Silva me inspira nessa jornada de cuidados com a criação.
Não sou alheio a nada que seja humano e sigo só por hoje e só por agora em reconciliação com a minha condição humana, onde os desejos e necessidades e suas misturas revelam quem sou, a saber, sou uma pessoa como qualquer outra, com seus erros e acertos. Olhando para o passado, o agora e o que virá, eu sei bem quem desejo imitar. Quero ser o melhor Levi parecido com Jesus de Nazaré. Aquele que os apóstolos João e Paulo assim descreveram. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João apóstolo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo, o apóstolo. A minha relação com a rede de sustentabilidade tem a ver com um discípulo de Jesus de Nazaré, que está em um partido que é uma das ferramentas para poder cuidar da criação que o Criador, que eu adoro, de forma extraordinária me deu para cuidar. E o meu maior exemplo humano nessa caminhada é Marina Silva, a nossa ministra do Meio Ambiente. Por quê? Porque essa mulher é crente. E é uma política que tem... ela é uma pessoa, uma persona política das mais decentes que eu conheço. Não é a única, são poucos. Mas Marina Silva é um testemunho impressionante. Essa mulher, eu costumo chamar ela de minha pastora, ela até dá risada, mas ela é minha pastora. Como essa mulher me ensina a cada dia, a cada momento, no seu exemplo, na sua postura, na sua atitude. Ela é um instrumento de Deus para poder cuidar da criação e um presente dado ao Brasil. Eu não tenho dúvida disso. E precisa, né, pastor? Porque esse planetão é muito bonito, né? Lógico, o Senhor fez Deus isso. Deus deixou assim, falou, ó, cuida. É. E eu me coloco nisso, né? O homem, visando o seu interesse, o dinheiro, o poder, ele passa por cima de várias questões ambientais que tem tudo a ver com o cristianismo, né? O respeito a tudo, a criação e tudo. E como... Toda vida, toda manifestação de vida. Sim, total. Sem queimadas, sem mortes, enfim. E o livro? Quero saber sobre o livro agora, pastor. Esse livro eu escrevi durante um período de depressão. E escrevi em 1 mês e meio. Quer dizer que pastor tem depressão também. Tá Lógico vendo? que tem. Pastor se suicida. Tem, né? Então tem pastor se suicidando aí, pastor tem depressão, se não tomar cuidado e não falar, vai sofrer muito. E aqui no livro eu falo sobre o meu processo de depressão quando eu escrevi esse livro. Quando foi, pastor? Essa capa aqui, ó. Essa capa aqui é? Sim. Essa capa aqui, por incrível que pareça, o dia que eu infartei, que eu quase morri, eu tirei essa foto aqui, ó. Rapaz. E foi ela que virou a capa do livro. Tá certo? Então dá para ler isso aqui e ver um pouquinho como é que foi esse meu processo depressivo e o quanto isso me fez mal e o quanto eu sofri com isso e o quanto eu resisti durante anos fazer terapia, procurar psiquiatra, procurar tomar remédio, que foi um dos pecados que eu cometi e que eu já pedi perdão a Deus e ainda bem que eu estou vivo ainda depois de ter pedido perdão. Quando foi, pastor Levi? Faz tempo? Foi agora em junho, durante a pandemia, que eu tive um infarto gravíssimo. E eu já vinha, e aí depois conversando com o psiquiatra, eu fiquei descobrindo que tinha um processo depressivo que foi surgindo durante muitos anos. E nos últimos 7 anos teve muita coisa que foi acontecendo de forma muito intensa e pesada comigo. E essas coisas elas só foram piorando. Quais? Por isso que o meu cardio, né, o médico, que é o meu cardiologista, ele diz uma coisa assim, ele olhou para mim assim e falou assim, não é só alimentação e falta de atividade física que traz infarto. Não é com isso que ele quis dizer. Você tem muitas outras coisas que vão somando e que isso vai somatizando dentro de você.
Nos últimos 7 anos, eu perdi minha mãe. Nos últimos 7 anos, eu tive um divórcio. Nos últimos 7 anos, eu fui demitido. Antes do demitido, meu filho quase que morreu num acidente. Nossa. Terrível, horroroso. Isso tudo teve um peso terrível para mim. E depois eu fui, não é que é demitido, eu perdi um emprego que eu tinha com um senhor velhinho. Eu estava trabalhando na IBAB, muito bem. Foi onde eu conheci o Levi. Pois estava ali. Ok, não é que eu perdi, anos. Não fui assim, não levei um pé. Não, foi uma coisa que nós compreendemos que chegou o momento. Só que isso teve um peso para mim. Não foi brigado, vai? Lógico que não. Teve um peso para mim. E a IBAB, inclusive, de forma especial, ainda me abençoa. Mas na época o senhor percebeu isso? Na época percebi, mas é lógico que com o fim de alguma coisa e a preocupação de o que será agora o meu futuro, isso tudo foi somatizado. Isso pegou, somou. E em seguida eu entro na pandemia. E aí eu passo, como todo brasileiro, o processo de pandemia, que foi terrível. Hoje em dia existem vários estudos o quanto as pessoas ficaram deprimidas durante esse período. Aí, meu amigo, julho de 2021, infarto. Rapaz. Entendeu? Não? Fora os acompanhamentos de pastores e de outras lideranças que eu conhecia e que se suicidaram. E que se mataram. Então, isso tudo foi carregando pesado para o meu lado. Isso foi muito difícil. E eu não tive controle disso, eu não percebi. Aí tem esse negócio de alguma forma, falar, meu Deus, o Brasil vai continuar na mão desse homem. Eu fui um dos que lutei contra isso. Eu fui um dos que fiz de tudo para que esse homem não ganhasse a eleição. E graças a Deus não ganhou. Foi por pouco. Foi por pouco. Não morro de amores pelo Lula. Eu também não. Não, mas não tinha outro jeito. A gente tinha que fazer esse homem perder. E tem mais. Ele saiu. Espero que fique inelegível por pelo menos umas 3 eternidades. Agora, ele levantou um grupo de ódio. Ele fez com que esse grupo de ódio se levantasse e a maioria deles vive num mundo paralelo. Inclusive dentro da igreja? Dentro da igreja, principalmente. Principalmente. Eles vivem num mundo paralelo onde eles não... Saca? Eles estão num outro mundo. E não tem jeito. Se aparecer qualquer coisa mostrando que foi o cara, não tem jeito. Eles não vão acreditar, eles acreditam somente naquilo. Por quê? Porque ele representou isso. Ele representou ajudado também por muita gente do outro lado que ficou forçando a barra e provocando, e desrespeitando, e lacrando, e alimentando e tratando também, às vezes, de maneira pejorativa. Ô, Levi, é bom você falar isso. Já estamos caminhando aqui para o final, hein? Passou rápido, hein? Essa bate-papo, né? Uhum. Eu tinha para mim que a Marina um dia seria presidente, Levi. Eu também, a coisa que eu mais sonhei. Eu espero que isso aconteça um dia, né? Não, mas eu ainda peço a Deus isso. Ela não quer nem saber, mas... mas ela... Imagina, o Brasil ainda não entendeu um presente que Deus deu como possibilidade, que é a Marina Silva para ser presidente dele. Mas Marina Silva agora dentro do governo está sendo respeitada, está sendo admirada, está sendo reconhecida por um próprio governo de um partido que a rejeitou e que durante uma campanha, principalmente numa das campanhas, foram terríveis com relação a ela. Esse negócio de fake news não foi inventado agora pelo Bolsonaro. Já aconteceu? Eu já sei bem, nós sabemos bem quem foi que fez uma fake news terrível contra a Marina Silva, porque ela ia ganhar a eleição. Estava na frente. Mas quem sabe não era para ganhar. Ela tinha que ser essa ministra que ela está sendo agora, que é a ministra do meio ambiente do mundo. Respeitadíssima por todo mundo, dentro e fora do governo. Levi, como é que você está hoje? Diante de todos esses acontecimentos, de tudo que aconteceu com você, como é que o Levi está hoje? O que você está fazendo? Tem muita gente que gosta do Levi, que acompanha o Levi, que já viu as pregações do Levi, né, Levi? Olha, continuo falando do meu Jesus, continuo apaixonado pelo meu Jesus, continuo grato ao nosso Jesus maravilhoso, que me deu dons, que me deu talentos, que me acompanhou na minha história. Olhar o livro, você vai poder ver um pouquinho desse exemplo, assim, sabe, um voo panorâmico da minha história.
Eu sou muito grato a Jesus de Nazaré, meu Jesus maravilhoso, meu Salvador, único e suficiente, bastante Salvador da minha vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, meu amigo querido, meu irmão mais velho. Eu vivo agradecido a Jesus, feliz, porque eu sei que eu sou um discípulo dele, disfarçado de todas as outras coisas que existem aí. Eu sou disfarçado de ativista, eu sou disfarçado de chame do que quiser, de corintiano. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. E um dos meus disfarces é ser pastor. E eu sou profeta. Deus me fez profeta. E ele me colocou um coração de pastor para que eu pudesse me suportar. Porque se eu ficasse só na profecia, eu seria insuportável para mim mesmo. Então eu sou um profeta que me posiciono olhando sempre direitinho e falando assim, gente, isso daqui não é o reino de Deus. Isso aqui não tem nada a ver com o reino de Deus. Sim. E o profeta tem que se posicionar para dizer é isso. Não pode ficar, sabe, assim, não, vamos aqui no Paranauê, vamos querer dizer que não é, que é, vamos amar. Vamos amar, mano, mas ama profetizando. Ama profetizando. Não, isso aqui não é reino de Deus, bicho. Isso aqui tá errado. Tá errado, mano. Você não pode continuar pensando assim, agindo assim. Não pensa assim, não. E, pastor, quem me conhece e sabe, é só dizer onde que tá. Se eu tiver por perto, é lá que eu vou colar. Que bom, Levi, que bom. Levi, eu imagino que a indicação de livro para as pessoas seja o Na Jornada, né? Sim, claro. Que você pode... Onde você pode encontrar o livro Na Jornada, Levi? Deixa eu pegar. Cara, isso aqui tem, olha, se você... As livrarias? Não, que livraria, mano? Isso daí é livraria. Isso aí é o seguinte, tem um link que você pode disponibilizar, que pode ser... Nem tem mais quase livraria, né? Você vê que não. Isso daí é coisa simples, mano. Esse é um livro que eu escrevi, não para poder disputar o Pulitzer, nem para disputar nenhum outro prêmio brasileiro, nem para poder ganhar dinheiro. Esse é um livro que eu tinha que escrever, que foi parte de um momento da minha terapia e que me fez muito bem. Tem aí uns mosaicos com fotos e tudo, tem uns negócios legais. Você que fala, o livro não tem figura, não tem foto. Sim, tem figurinha, sim. Tem figurinha. Reitero que mais importante do que a quantidade é a qualidade, a maturidade e a relevância de ser evangélico em uma sociedade que precisa da contribuição, não da imposição moral cristã. Escrevi exatamente isso há 20 anos e sigo acreditando na mesma opinião. Só por essa parte aqui... Isso aí tá tem bom. Que ler Pronto, esse livro já pegou. Aqui, Tem coisa legal aí. É muito bom. Levi, além do livro... Eu sempre peço indicação, assim, às vezes a pessoa quer indicar um filme, uma série, algo que você queira indicar para as pessoas, tem a ver com você, tem sido bênção para você também. Eu acho que tem uma série, que é uma série, inclusive, legal, tem gente, tem a turminha mais progressista, teologicamente, que não curte muito The Chosen. Por quê? Porque porque se não for para ser um negócio assim, tipo um Jesus... Bom, deixa para lá, isso aí eu vou arrumar mais confusão. Eu quero dizer que o The Chosen é uma série que é taxada de conservadora, mas eu acho que é fantástica. Assistam a série The Chosen. É mesmo, pastor Levi? Conservadora? Rapaz... Tem uma galera que isso aí é ser conservador. Eu, por exemplo, eu sou um conservador. Nossa. Tem uma galerinha que, para essa galerinha, eu sou conservador. Ai, difícil. Mas deixa essa galerinha para lá. São jovens. Eles ainda estão tocando. Eles vão caminhar na jornada. Tem chão. Tem chão. Mas assim, eu não estou querendo dizer que eu sei de tudo. Sim. Só estou querendo dizer que eu gosto do The Chosen. Que é bom. Eu gosto de ler Bíblia. Eu gosto de ler o Evangelho. Eu gosto desse negócio de orar. Não é que eu gosto, eu preciso orar, cara. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso viver em comunhão com a comunidade do Cristo ressurreto. E seja ela pequena ou grande, eu não consigo viver de outro jeito. Eu não sei viver de outro jeito. Eu tenho um Salvador, o nome dele é Jesus de Nazaré. Nosso Senhor, respeito todas as outras divindades. Todas. Mas axé para quem é de axé. Namastê para quem é de namastê, salam aleikum para quem é de salam aleikum, shalom para quem é de shalom,
Não tem problema nenhum. Pode ser paz e bem para quem é de paz e bem, a paz do Senhor para quem é da paz do Senhor. Mas eu sou seguidor de Jesus de Nazaré, respeito tudo. E se tiver que defender, eu defendo todo mundo. Eu tenho muitos amigos, pai e mãe de santos, que são queridos, preciosos, que eu defendo, e eles conhecem a minha história. Eu estou na rua para poder defender. E vou continuar defendendo, lutando contra a intolerância, produzindo e promovendo o diálogo interreligioso. Mas quando eu digo aqui, eu sou um discípulo de Jesus de Nazaré. Graça, justiça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré sejam com vocês, sem ninguém ficar de fora. Amém. Com essa bênção a bênção apostólica, eu ia falar. Mas é por aí mesmo. No final do culto, né? Quero agradecer, Levi, muito a sua participação. Agradecer o Isaías, nossa. Querido Isaías, beijo bento pro Isaías. Isaías. Meu irmão Isaías, obrigado, Zé. Você ajudou muito pro Levi estar aqui hoje. Levi, se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Bom, o Instagram é PR Levi Araújo. E se tem quiser, o da Caverna também. Tem o da Caverna, você vai lá no Instagram da Caverna, Comunidade Caverna. Então @PR Levi Araújo. Tem canal no YouTube, Levi? Tem lá, mas tá meio desativado, mas talvez, mas tem coisa lá. Tem coisa lá. Pregações lá. Tem umas pregações lá também. Tem. Que bom. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um podcast História em Movimento. Eu agradeço o pastor Levi, agradeço a Deus, né, por Valeu, esse Johnny. podcast e que seja bênção para você. E eu acho que a lição mais legal, pastor, desse podcast foi a capacidade, quando o senhor disse assim, que mostrou ali como Jesus lidava com as diferenças. Né? Chamou um Zelote, chamou um Mateus, todo mundo conviveu com as suas diferenças, com as suas dificuldades, mas conviveram. E eu acho que é isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Vamos conviver em paz, não em guerra. Né? Quer acabar com a polarização de verdade? Como é que aprende direitinho como é que Jesus chamou esses dois caras. Exatamente. Você não precisa... talvez eu não concordo em tudo que o Levi fala. Ele também não vai concordar. Eu não concordo com o Mick, mas a gente convive. E convive em paz, sem guerra, pelo amor de Deus. Fique com Deus. Continue com a gente. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.